Qual a diferença de um refugiado para um solicitante de asilo? Ou qual a diferença para um migrante, por exemplo? Ao longo desse vídeo, a gente vai falar rapidamente sobre alguns conceitos relacionados à dimensão de refugiados, que é um tema que tem ganhado bastante força e destaque também dentro das organizações. A cada minuto, 25 pessoas são deslocadas à força em decorrência de conflitos ou de perseguições. Não só fatores políticos e religiosos influenciam na mobilidade humana, mas também aspectos sociais, econômicos e até ambientais. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, tem uma estimativa que 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar até o final de 2019. Isso representa cerca de 1% da população mundial. De todo esse volume, de 79,5 milhões, 26 milhões possuem o status de refugiados. 45,7 milhões são pessoas que se deslocaram internamente e 4,2 milhões são solicitantes de refúgio. Mas, afinal das contas, o que esses conceitos que eu acabei de falar significam? Bem, refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem por temerem, de alguma forma, uma perseguição relacionada à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento de um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à violação de direitos humanos e conflitos armados. Já os solicitantes de refúgio, ou também chamados de solicitantes de asilo, são as pessoas que solicitaram às autoridades competentes para serem reconhecidas como refugiados, mas que ainda não tiveram os seus pedidos avaliados de forma definitiva pelo Sistema Nacional de Proteção e Refúgio. Já quando a gente fala de deslocado interno, são as pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país, normalmente pelos mesmos motivos que um refugiado, mas que não atravessam uma fronteira internacional para buscar proteção. E aí, os deslocados internos permanecem legalmente sob proteção do seu próprio Estado. Migrantes são as pessoas que se deslocam para melhorar suas condições de vida, seja em busca de melhores empregos, educação, para uma reunião familiar ou por outras razões. Também podem migrar para, de alguma forma, aliviar a dificuldade ocasionada por desastres naturais ou até mesmo em condições de extrema pobreza. Diferente dos refugiados que não podem voltar para o seu país de origem, os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, quem entra num país estrangeiro com o objetivo de residir ou de trabalhar. Então, o termo imigração ele é usado para caracterizar essa entrada de pessoas num país estrangeiro, enquanto emigração significa um movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. Mas, afinal de contas, por que a gente está falando de refugiados? Bem, antes de tudo, é muito importante a gente ressaltar que a inclusão de refugiados não deve ser considerada um ato de caridade. São pessoas que têm trajetórias, qualificações e experiências diferentes e que podem contribuir e colaborar para o desenvolvimento da empresa. No Brasil, o número de refugiados tem aumentado drasticamente, e de uma forma exponencial ao longo dos últimos anos, principalmente devido à crise na Venezuela. Por isso, essa tem sido também uma pauta de várias empresas com operação no Brasil. Os refugiados, além de terem um capital linguístico muito grande, também têm um capital escolar, uma formação educacional, inclusive acima da média brasileira. E não é à toa que algumas empresas, como a Sodexo, por exemplo, têm feito um trabalho muito bacana de inclusão e capacitação desse público dentro da organização. E se você tiver curiosidade sobre como contratar refugiados, tem um site elaborado pelo Pacto Global, a ONU Mulheres e a Agência da ONU para Refugiados, chamado Empresas com Refugiados.
Para acessar, basta ir no www.empresascomrefugiados.com.br. E aí, inclusive, vale aqui destacar que na nossa biblioteca de curadoria de conteúdos aqui do Diversidade SA, a gente tem vários guias e materiais muito ricos sobre esse assunto que podem te ajudar no processo de incluir refugiados. Bem, esperamos que você tenha gostado desse módulo sobre refugiados e que a gente tenha, mesmo que bem rapidinho, despertado a tua curiosidade para esse assunto.